Sejam bem-vindos ao podcast Os Alquímicos, o podcast que vai falar de transformação pessoal e desenvolvimento de pessoas. Graças ao nosso patrocinador, a Omni, a gente está fazendo esse podcast. Omni é uma loja de trajes masculinos. Se você é noivo, se você é padrinho de casamento, ou até mesmo se você vai fazer uma formatura, aproveita, entra em contato com eles. Eu vou deixar o Instagram deles aqui para que você possa conhecer um pouquinho o trabalho deles. E agora eu vou me apresentar. Sou Renato Junque e em conjunto com Aline de França, psicóloga e grande estudiosa do comportamento humano. Estamos apresentando o nosso podcast Os Alquímicos, que conta hoje com a presença do nome de batismo Francine, mas o nome espiritual Ananda Jaya. Vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa profissional que estará fazendo esse bate-papo hoje com a gente. E vamos falar um pouquinho da questão das terapias ancestrais, das medicinas ancestrais. A Francine, ela é terapeuta holística e facilitadora das medicinas ancestrais. Francine, melhor do que te apresentar é você se apresentar, por favor. Eu sou a Ananda Jaya e a maioria das pessoas costuma se apresentando falando um pouco do seu profissional, de quem são profissionalmente, né? E eu gosto de trazer um pouquinho do que eu sou, o que eu me percebo, o que eu me sinto aqui na Terra hoje. Então, eu sou Ananda Jaya, esse é meu nome espiritual, e o meu nome de batismo é Francine. E eu sou a mãe do Gabi, que é um menino lindo de 11 anos, mãe da Amora, que é uma pet, uma gatinha. E eu sou uma buscadora de conhecimento, eu sou uma pessoa que se encanta com o novo, que se encanta com os desafios que a Terra apresenta, sabe? E como profissional, eu sou terapeuta holística, sou facilitadora de círculo de mulheres, círculo de homens, de rodas xamânicas, roda de cacau, trabalho com a massagem tântrica também, e dou aulas de yoga e também sou personal, que foi a minha primeira formação, foi quando eu comecei, né? Como eu comecei. Eu trabalhei durante 20 anos aí nessa área da educação física e fiz uma transição de carreira. Então, eu ainda tenho 2 alunas de personal, mas hoje eu trabalho mais como terapeuta holística e tudo isso que eu falei para vocês. Muito interessante, né? E Ananda, você pode falar com a gente sobre o que fez você virar essa chave, assim, dessa transição de carreira? O que despertou você para esse caminho que é bastante diferente do que você fazia inicialmente, né? Sim, como eu dava muita aula de personal, eu comecei dando aulas na academia, comecei com 16 anos, e fiquei muito tempo dando aulas para as pessoas. E quando eu comecei a firmar bastante no personal, eu percebi que o personal era uma terapia. Eu entrava na vida das pessoas e eu virava uma estranha íntima. Então, eu sabia de tudo que acontecia na vida das pessoas, mas era só naquele momento em que eu me encontrava com elas. E eu comecei a gostar disso. E eu comecei a perceber que o trabalho de personal, ele acabou se tornando mais uma terapia do que um personal. E isso foi me trazendo mais curiosidade para entender um pouco dessa mente humana, de como é que funciona tudo isso, e eu comecei a buscar. Eu comecei a estudar, comecei a buscar de várias formas. O convencional nunca me chamou, nunca me atraí muito pelo convencional. Eu nunca tive vontade de fazer a psicologia. Eu tive vontade de mergulhar um pouco nesse oculto, um pouco no espiritual, um pouco no que está escondido, um pouco no que está oculto, aquilo que não é o pano de frente, sabe? E assim foi. Eu fui buscando, fui fazendo uma transição lenta. O primeiro movimento que eu fiz foi a yoga. Eu mergulhei na yoga, fiz uma primeira formação de yoga e essa primeira formação de yoga me abriu esse espaço do universo espiritual, do universo holístico e dali começou. Ô Fran, Muito deixa eu aproveitar e interessante. perguntar uma coisa para você. Quando a gente fala da parte de yoga, que eu sei que você conduz isso ainda hoje, né? E quando a gente faz essa ligação com o mundo espiritual, para quem é leigo, que está lá do outro lado, muitas vezes não consegue fazer essa conexão. Como que a prática da yoga faz essa conexão de fato com esse plano mais espiritual que você diz? Tá, para explicar isso, eu vou explicar um pouquinho de como é que na yoga a gente olha para o ser. Então, na visão do yoga, são 5 corpos que a gente tem.
É o corpo físico, o corpo energético, o corpo mental, o corpo intelectual e o corpo espiritual. Então, tudo isso faz parte de quem somos. E a yoga trabalha com todos esses corpos. A gente pode ir do mais sutil para o mais denso, né? Que seria o corpo físico, o mais denso. A matéria é o corpo mais denso. E o mais sutil, mais etérico é o corpo espiritual. Então, não existe separação, né? Não existe separação entre uma coisa e outra. Todos esses corpos se conversam. Quando a gente fala, por exemplo, de corpo energético, é o nosso envoltório, é o nosso segundo corpo, que ele, depois da matéria, ele é o menos denso, né? Depois da matéria. E é onde ficam ali todas as terapias, a acupuntura, os cristais, diversos tipos de terapias alternativas trabalham nesse corpo energético. Mas, se a gente for fazer a ligação entre esses corpos, vamos falar, por exemplo, dos chakras, os nossos centros de energia. A gente tem 7 centros de energia principais, que vão ali da base da coluna até o topo da cabeça. E esses 7 centros de energia, eles conversam com as nossas glândulas, que estão localizadas no nosso corpo físico. Então, tá tudo ligado, né? Para a gente entender. Não existe separação. E tudo isso está ligado com o nosso corpo intelectual, que é aquilo que a gente armazena de conhecimento, com o nosso corpo mental, que é aquilo que a gente pensa, o que a gente permite que permeie aí os nossos pensamentos. E tudo isso está ligado com o nosso corpo espiritual, que é a nossa caixa preta, digamos assim. É aquilo que a gente carrega aí de todas as nossas existências. Então não existe separação. Existe uma conversa entre todos esses corpos, né? Que vão se alinhando de acordo com aquilo que a gente vai fazendo na nossa vida. Sim. E a prática de yoga, ela tem como um objetivo principal que é trazer presença, é trazer o aqui e o agora. E é trazer um pouco desse silêncio, dessa mente barulhenta, né? Que, que é onde a gente fica com aquele amontoadinho de pensamentos que a gente é atravessado aí pelas movimentações externas. E quando a gente consegue trazer essa presença, quando a gente consegue estar inteiro, inteira aqui e agora, a gente consegue se perceber aonde é que estão as nossas questões emocionais, aonde é que estão os nossos desalinhamentos, onde é que a gente precisa se trabalhar um pouquinho mais. E isso vai trazendo essa conexão com esses corpos mais sutis, né? Mais ou menos por aí. É importante a gente ter essa percepção do todo, de que as coisas elas estão relacionadas, interligadas, né? A gente começa a falar das terapias, das teorias mais psicológicas, já falando sobre essa integralidade, e hoje a gente traz também uma visão mais espiritualista, mais holística também, né? Nessa compreensão. Isso é fundamental, né, Renato? Sem sombra de dúvida. Na verdade, essa escuridão, ela tá em todas as partes. Ela tá na parte espiritual, mas na parte da psicologia, ela também tá, que a gente tem ali o desvendar do inconsciente. Então, muitas vezes a gente tem ali que entender o que tá por detrás daquilo que é mostrado, né? Tem o que a gente mostra na frente e o que tá ali na retaguarda. Mas assim, entrando até no tema de hoje, que é essa questão das medicinas ancestrais, quais são as medicinas ancestrais que a gente tem? Você falou agora da yoga, ela entra como uma medicina ancestral, a yoga também, ela faz parte desse universo? Sim. Fala um pouquinho então de cada uma delas, quais são? Então eu vou falar sobre aquilo que eu trabalho, né? Porque assim, existem diversas medicinas ancestrais, mas eu vou falar das medicinas que eu trabalho, as medicinas que eu tenho acesso. Então, sim, a yoga é uma medicina ancestral e é isso que eu falei um pouquinho para vocês, né? Da forma como ela trabalha. Eu acredito que a yoga, ela seja uma base para tudo. Porque com essa presença, com esse silêncio, com essa quietude da mente, a gente começa uma caminhada, a gente começa a se perceber, para a gente ir sentindo qual é o caminho que nos chama, né? Então, yoga eu sinto que é uma base para tudo. E aí, a gente tem o Tantra. Então, falando de yoga, yoga é uma filha do Tantra. Tantra seria a raiz de tudo, de onde parte tudo. Todas essas medicinas que são ali orientais, dessa parte mais da Índia. Então, o Tantra seria a raiz. Do Tantra derivam várias outras medicinas, entre elas a Ayurveda, a Yoga, as escrituras védicas.
E, e o Tantra, a gente tem uma primeira referência aí, que é essa raiz, que seria uma ferramenta de expansão de consciência. Mas a gente tem aqui o Neo-Tantra, que hoje é o que eu trabalho. O Neo-Tantra seria o que veio depois desse Tantra clássico, dessa base, dessa raiz, que antigamente ele era só praticado por pessoas que eram mais monges, celibatários, que ficavam ali mais reclusos, né? Mais afastados um pouco desse convívio social. E, e chega Osho, Osho traz uma democratização do Tantra, que é a ideia de trazer essa possibilidade da maioria das pessoas poder se conectar com essa medicina tão poderosa, que é uma ferramenta de expansão de consciência. E o Tantra vem com uma proposta de trazer algumas meditações que são meditações ativas, onde a gente não precisa ficar parado, onde a gente não precisa ficar em silêncio. Trazer respirações onde a gente pode permanecer com os olhos abertos, onde a gente pode respirar pela boca também. E traz muito movimento corporal, né? Então, isso facilita um pouco a chegada das pessoas até o Tantra. Então, o Tantra tem, o Neo-Tantra, que hoje é o que eu trabalho, ele tem como objetivo libertar um pouco a gente de todos esses condicionamentos em que a gente vive e toda essa prisão, né, que a gente muitas vezes se colocou ao longo da nossa existência por conta de tudo que a gente aprendeu aí. A gente foi aprendendo que a gente precisava ser assim, que a gente precisava se comportar de determinadas maneiras, que a gente precisava se encaixar aqui para ser aceito, começando ali, né, pela aprovação dos nossos pais. E o Tantra vem para libertar a gente desses condicionamentos e desses padrões, para a gente acessar o que nós somos em essência, o que nós somos em ser, sem precisar ser nada, sem precisar nada. Sim. Então, esse é o Tantra. E aí, de uma maneira bem resumida, bem básica. E aí a gente tem as medicinas xamânicas, que eu vou falar de 3, que são as principais, que é o rapé, a ayahuasca e a sananga. Então, falando um pouquinho do rapé. O rapé é uma medicina que ele é uma mistura de tabaco com cinza de árvore. É uma medicina ancestral indígena. E aí, cada rapé vem de uma etnia diferente, e cada etnia tem o rapé feito da árvore que dá mais ali na sua região. Então, pelo Brasil, existem várias etnias indígenas e vários tipos de rapé diferentes. E para que serve o rapé? O rapé é uma medicina também para trazer presença, para aquietar um pouco da nossa mente, né? Essa junção do tabaco com a cinza de árvore, ele traz uma sensação física forte, impactante, e a gente não consegue pensar em muita coisa mesmo além de lidar com aquela sensação física, que é meio desconfortável no início, mas ele traz uma leve expansão da consciência. E a gente consegue encontrar com o silêncio, onde a gente consegue perceber tudo que está disponível para nós, além daquilo que a gente enxerga frequentemente, né? Além dessa visão mais terrena, além dessa visão mais material que a gente tem, o rapé ele permite que a gente acesse, às vezes, um pouco mais o intuitivo, acesse um pouco mais a nossa espiritualidade, se conecte um pouco mais aí com as mensagens, né, do nosso subconsciente ou dos nossos guias e mentores, como cada um aí sentir de nomear. E para mim, o rapé me traz informações, clarezas do que eu preciso fazer. Às vezes eu estou empacada em alguma coisa e eu faço uma consagração de rapé e me clareia. O caminho é aqui, a direção é essa. Então me facilita muito essa caminhada, né? É uma medicina que a gente não deve usar diariamente, porque por ter o tabaco, ela vicia também. Então as medicinas elas precisam ser usadas como medicina, né? E a diferença ali entre a medicina e o veneno é a dose, né? Como a gente já sabe, essa frase é conhecida. É, a medicina é para ser usada quando a gente realmente precisa dessa orientação extra, quando a gente realmente precisa de um acesso diferenciado.
Por isso que é importante ter atenção a esse uso recreativo, que Aham. hoje acabou sendo, né, se tornando banalizado muitas vezes, muitos canais de cura sendo utilizados da maneira incorreta porque é moda. Exatamente. Tem pessoas usando rapé na balada. Sério? Sério, seríssimo. Por quê? Porque tem uma sensação ali de expansão, tem uma sensação gostosa depois do desconforto, né? E muitas pessoas entram nesse fluxo de querer essa sensação, esse anestesiamento, né? Em um ambiente energeticamente nada propício para poder vivenciar essa experiência, né? Exatamente. E aí eu faço uma ponte com o seguinte: todas as medicinas, elas tendem a ser profanadas. Por quê? Porque a medicina é um caminho de autoconhecimento e libertação. Mas, quando a gente fala de um sistema em que a gente vive, esse sistema não tem muito interesse em que a gente se liberte, em que a gente trabalhe com o nosso autoconhecimento. Então, existem algumas estratégias para profanar tudo o que é sagrado. E aí sim, é isso. O rapé é uma medicina ancestral, indígena. Já vem sendo usado por indígenas há muitos milhares de anos. E é como eu disse para vocês, cada povo, cada etnia tem o seu rapé, que é feito da árvore que mais tem ali na sua região. E hoje em dia a gente vê rapé aqui de tudo. Tem rapé de camomila, rapé de artemisia, rapé de lavanda, rapé de cacau. E assim, quem que usa essas medicinas? Que povo que usa essas medicinas? Nenhum, né? Então, as pessoas estão sendo cobaia daquilo que elas estão inventando Sim. para ter um menu de rapé, né? E aí é o que eu falo para as pessoas de casa: tome muito cuidado com aquilo que vocês adquirem, tome cuidado com as medicinas em que vocês compram sendo medicinas, mas que às vezes não são medicinas, que é só mais um E menu ali como, comercial, né? exato, e como você disse, é a forma como está sendo utilizada, né? Porque assim, uma coisa é ser utilizada como medicina e com o aparato de quem conhece. Outra coisa está sendo utilizado de forma recreativa, sem aparato de ninguém e de uma forma leviana, né? Então faz a Sim. diferença. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Ananda, tá, e quem é o público que te procura? Daqui a pouco você retorna já no assunto de todas as medicinas que a gente ainda falou de algumas, mas eu sei que tem outras. Mas assim, quem é o público que te procura, por exemplo, para essas que você me falou? Quem é que vai em busca desse, como eu posso dizer, de uma medicina alternativa, de uma medicina ancestral, enfim, eu não sei, me corrija como eu devo falar, mas quem é que busca? A princípio, as pessoas não buscam a medicina. As pessoas que me procuram, normalmente elas vêm através de indicação, elas vêm por uma busca de uma terapia holística. E elas vêm buscar uma melhora. Às vezes elas estão desconfortáveis, Vem pelo desconforto. vem pelo desconforto. A maioria das pessoas que chegam pelo desconforto. Não chegam por uma coisa assim: uau, tô feliz, quero aprender mais. Não é essa a via. Então, Será que vai ter assim, algum momento que a gente vai chegar nesse momento? eu Estou acredito tão bem que sim, quero né? melhorar, né? Isso, tem até assim, se eu disser que não tem ninguém, mentira, tem um ou outro, mas assim, é exceção, não é a regra. A maioria chega pelo desconforto, chega porque não está satisfeito, chega porque tem algum problema, alguma questão muito séria para resolver. Ou a maioria das pessoas, eu posso dizer que chega porque não está vendo sentido na vida. Porque a vida não está fazendo sentido. Essa busca material, às vezes a pessoa tem uma ascensão aí na carreira profissional, ela tem um caminho dentro daquilo que é tido como um sucesso, mas ela não está bem, ela não está feliz, e Não aí está ela até conectada se com ela. culpa. Até se culpa, fala: nossa, eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho um bom trabalho, eu tenho tudo, mas eu não estou feliz, eu estou Uhum. vazio, eu sinto que tenho. Então, muitas pessoas me buscam por essa questão, por esse lugar de sentir esse vazio. E na terapia que eu trabalho, eu não trabalho dentro do convencional, então eu tenho um leque de ferramentas que eu ofereço ali na terapia de acordo com aquilo que eu vou sentindo que a pessoa está pronta ou que seria mais interessante ali dela experimentar. Então, essas medicinas, não a ayahuasca, né? Porque a ayahuasca é uma medicina que a gente precisa realmente se preparar e decidir fazer. Mas as outras medicinas, às vezes a sananga, às vezes um rapé, um cacau, sim, eles vão entrando ali nesse lugar de utilizar uma ferramenta que vai conseguir um acesso que aquela pessoa precisa ter, né, naquele momento.
Então, às vezes, o rapé, ele entra num lugar de liberar o controle. Eu trabalho muito rapé com pessoas que são muito controladoras. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma dificuldade em sentir. Ela tem uma dificuldade em sentir emoções, em se liberar para poder fluir com as coisas, com a vida, fluir com aquilo que o universo está propondo para ela. E ela está sempre controlando, organizando, planejando. E o rapé, ele tira o controle. O rapé vai tirar o controle. Então, é uma experiência, na maioria das vezes, muito boa para a pessoa. Mas pelo que você tá me falando, e me corrija se eu estiver errado, mas assim, não é pra todo mundo, então. Não, não é. Ba- As medicinas são para todos, mas nem todos Todos são são pra para medicina. medicina. Então, Isso é importante de lembrar o pessoal a indicar. é um cuidado, né? Eu costumo ser muito cuidadosa, porque o impacto das medicinas é grande. O rapé, por exemplo. Uma pessoa pode receber um rapé em 15 minutos, legal, tá tudo bem, ela já voltou. Outra pessoa pode ser receber o rapé, como eu já tive, e ficar 4 horas em trabalho. Então, é uma responsabilidade grande e é uma disponibilidade da pessoa em fazer essa quebra, em fazer esse mergulho. Tipo assim, eu tô disposto, eu tô disposta a me adentrar e a romper com essas camadas que eu sei que eu preciso romper. Exatamente, porque as consciências, elas vêm e nem sempre nós estamos preparados naquele momento da vida para ter aquela consciência, né? Por isso que eu acredito, né, Ananda, que é muito do processo do sentir. Eu sinto que eu estou no momento de passar por essa vivência, passar por essa experiência, eu sinto, eu estou com vontade. Ah, mas é para recrear? Não. Teve um chamado, talvez, teve um sentir a mais, porque as consciências, elas vêm, né? Uhum. E até nesse contexto de como é que as pessoas chegam para a medicina, eu costumo dizer que é a medicina que convida. Às vezes, por exemplo, uma ayahuasca, a pessoa começa a escutar, ela vai pegar um Uber, a pessoa fala de ayahuasca, ela está assistindo alguma coisa, aparece ayahuasca, começa a aparecer. É muito engraçado isso, né? Começa a brotar de todos os lados, né? As sincronicidades ali, as mensagens do universo, e aí a pessoa fala: Nossa, acho que eu preciso entender o que que é esse negócio aí. Eu preciso saber o que que é. Então a medicina convida, né? Ela começa a te mostrar que está na hora de você chegar. E, e precisa dessa disponibilidade, dessa coragem para mergulhar mesmo. Então, aproveitando até que eu falei um pouquinho aqui já da ayahuasca, a ayahuasca é uma das medicinas mais fortes que eu conheço, né? Eu já experimentei outras medicinas fortes também, mas a ayahuasca, ela é muito profunda. E a gente precisa realmente estar pronto, estar pronta para olhar para dentro. É olhar para aquilo que é bonito e para aquilo que não é bonito. É olhar para tudo que a gente escondeu, muitas vezes ao longo da nossa vida, né? Para a gente poder se adequar, para a gente poder se encaixar, ou para a gente poder ser aceito, aceita. E a medicina, ela vai mostrar tudo para você, tudo que é necessário. Ela vai escancarar mesmo. É uma expansora grande de consciência e ela vai abrir tudo que está dentro de você. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem um medo muito grande de alguma coisa. E aí você vai adentrar um portal do medo ali. E você vai encontrar com o seu bicho, aquele bichão que você mais tem medo. Aquela situação que mais te amedronta na vida, você vai se deparar de frente com ela e conversar com essa situação. Então precisa de uma disponibilidade muito grande para fazer esse caminho, né? E a medicina da ayahuasca, ela realmente tira o controle. Não tem controle. Não tem como controlar nada, né? Se você tiver que ficar às 4, 5, 6 horas de medicina deitado ou deitada, você vai ficar, porque você não vai conseguir levantar. Então, é uma aceitação daquilo que precisa ser trabalhado. Se você precisar passar 2 horas no banheiro, você vai passar 2 horas no banheiro, né? Se tiver muito apego, muito controle, vai ficar 2 horas sentado no banheiro ali, porque você precisa conversar com esse seu apego, precisa liberar o que que é necessário. As pessoas têm muito medo da limpeza, né? Às vezes do vômito. E a limpeza é uma das coisas mais incríveis que a gente faz na ayahuasca, porque
não é como esse vomitar que a gente tem ali no cotidiano, né? Que às vezes você tá ruim do estômago, comeu alguma coisa que não te fez bem, aí vem aquela sensação horrível de queda de pressão e aquela coisa meio dolorosa. Na ayahuasca não, na ayahuasca a limpeza ela é leve. Uma vez eu li num livro do Castaneda que a limpeza são palavras líquidas. É como se você vomitasse palavras, vomitasse histórias, vomitasse sentires. Não é sólido, não é dolorido desse lugar. É algo muito mais profundo, mas muito mais leve de liberar. E imediatamente após a limpeza, a gente voa. A gente abre um novo espaço de percepção, de consciência, de vida, que a gente não estava enxergando, porque estava com aquele monte de sujeira ali impedindo, né, a nossa visão, com aquele monte de coisa turvando a É nossa limpar o visão. espaço para vir coisa nova. Exatamente. Então é muito bonito, mas assim, quando a gente fala para pessoas que não conhecem, nunca tiveram contato, parece um tanto quanto assustador. Sim, com Mas não é. certeza. É aquilo que você falou, né, Ananda? Sai do controle daquilo que é conhecido. E muitas vezes essa liberação é de coisas que a gente não consegue nem dar nome. A gente Aham. passa por um processo terapêutico, né, como psicóloga, às vezes eu pergunto para as pessoas o que você está sentindo, a pessoa não sabe dar nome, então essa liberação, ela traz muito disso, aquilo que eu sinto, eu sei que me incomoda, mas o que é? Não sei de onde vem, Uhum. não sei nem quando começou, não tenho essa consciência. Uhum. E a ayahuasca, ela traz ali, eu sempre brinco, que é como se você fizesse numa noite uns 5 anos de terapia. É tudo É muito intenso, rápido, né? intenso. Então você vai tendo vários acessos que às vezes você não consegue nem entender, né, o que está acontecendo, mas que depois ali daquele momento da medicina, você vai começar a perceber de que maneira vai refletindo no seu cotidiano, né? E aí tem mais uma coisa super importante, que assim como o rapé, né, é usado como uma anestesia, às vezes um baratinho, uma coisa legalzinha, a ayahuasca também é utilizada como fuga. Porque, assim, essa expansão de consciência, ela é maravilhosa, né? Pelo menos assim, para mim, a sensação que eu tenho quando eu consagro a ayahuasca é de uma abertura, de uma visão, assim, do mundo que é muito além disso que a gente vê, né? A gente tem pouquíssimas coisas disponíveis para nós, assim, dentro desse mundo material. E quando a gente expande, a gente percebe tudo o que existe e toda a interconexão entre todas as coisas. Uau, isso é deslumbrante, isso é incrível, é maravilhoso. Só que a ideia de se fazer medicina é para a gente conseguir trazer o que a gente acessou para o cotidiano e aos poucos ir conseguindo viver essa vida terrena de uma maneira expandida, de uma maneira plena, onde a gente não vai mais precisar de medicina. Então a gente usa medicina para não precisar de medicina, né? A ideia é essa. Só que muitas pessoas começam a usar medicina e começam a querer medicina toda semana. Na verdade, assim, até você me falando isso, eu vejo uma analogia de um livro. Eu leio um livro, e depois que eu li aquele livro, eu não preciso mais dele, porque aquilo lá já está em mim. Então, assim, a ayahuasca, quando você fala, me vem muito essa analogia de eu consagro a ayahuasca para trazer um nível de consciência que eu não tenho, mas uma vez expandido, você não consegue mais retrair, Aham, né? exatamente, não tem volta. É um caminho sem volta, exatamente. Então não faz o menor sentido a gente ficar consagrando medicina para ficar no mesmo lugar ali, né? Uhum. Eu consagro a medicina, eu não aplico nada na minha vida. Aí eu volto e consagro de novo, não aplico nada na minha vida. Qual é o sentido que tem isso? Nenhum. Trazendo Então, até para o processo terapêutico também. Às vezes a pessoa aham, faz anos de terapia, mas ela não coloca em prática aquilo que ela uhum, foi orientada, aquilo que ela percebeu sobre ela. Que uhum, adianta, né? Muito bom, o papo tá ótimo. A gente vai falar ainda sobre o cacau,
né? É um assunto muito interessante também que está dentro dessa linha de expansão de consciência, né? Muitas vezes a gente não toma decisões na vida porque a gente não sabe o que se tem como opção. Então, nosso objetivo hoje é trazer essa expansão de consciência. E antes da gente continuar, eu gostaria de falar sobre a agência Azevo. É um dos nossos patrocinadores oficiais aqui do podcast. A agência Azevo trabalha com desenvolvimento de logotipos, faz branding, toda essa parte de criação, inclusive a nossa logo dos alquímicos foi desenvolvido pela agência Azevo. Então, se você de repente aí está montando um projeto, está montando sua empresa e quer uma marca para o seu negócio, vai estar aqui na tela aqui embaixo o contato, o Instagram da agência Azevo. Vamos continuando. Só um minutinho que ainda vou fazer mais uma coisa. Se você está gostando do nosso podcast, aproveita para seguir, compartilhar, manda para quem pode interessar esse conteúdo, que é importante isso para a gente, talvez seja importante para essa pessoa, para quem você está mandando também, tanto quanto está sendo interessante para você. E aproveita para a gente seguir já nossa página também no Instagram, né, Aline? Com certeza. Nossa página no Instagram é os_alquímicos_. Segue lá, porque sempre a gente vai estar publicando novidade. Vamos saber um pouquinho sobre o cacau agora. Posso só complementar? Claro. Porque a gente falou de uma forma da ayahuasca, mas a gente não falou da restrição, Bora lá. né? E eu acho que isso é super importante para as pessoas que estão assistindo. A ayahuasca não é para todo mundo. Ela tem algumas restrições. Então, por exemplo, as pessoas que têm alguns transtornos um pouquinho mais severos, como esquizofrenia, o borderline, o bipolaridade, Depressão. depressão pode. Pode. Então, esses transtornos, onde o limiar é muito fininho ali, entre essa realidade física, né? Essa realidade tridimensional e as outras realidades, onde esse limiar é muito estreito, não pode consagrar a medicina. Por quê? Porque a medicina da ayahuasca, ela expande a consciência para a gente acessar essas outras realidades. E as pessoas que têm esses transtornos que eu citei, elas já são expandidas. E elas já vivem com esses acessos a outras dimensões. Então, quando você propõe a medicina para essas pessoas, às vezes ela pode ser prejudicial. E ao invés de favorecer essa vida terrena e trazer aqui para manter o foco, ela piora, porque vai aumentar essa expansão e às vezes a pessoa não consegue voltar. Ela não consegue voltar para essa realidade tridimensional, que é uma realidade que a gente está vivendo. Nós estamos aqui num corpo físico, então a gente precisa estar nessa realidade, a medicina precisa ajudar a gente a viver essa realidade. Então, sim, tem várias restrições, né? E tem uma preparação também, né? Então, e para ansiedade e depressão, ela é super legal. Super legal. Principalmente para as depressões mais profundas. Ela ajuda muito, porque tem uma descarga de serotonina muito alta. Então, só para a gente entender ali. E a preparação, sim. A preparação é super importante, porque a qualidade da consagração da medicina vai depender da preparação. Às vezes a pessoa come um monte de coisas ali na semana da medicina e tem um processo de limpeza muito forte. E não é para ter, né? A limpeza ela vem, mas não precisa ser essa limpeza sofrida. Mas se você comer um monte de porcaria ali na semana, ela vai botar para fora tudo aquilo que precisa. E se você colocou um monte de coisa que não é legal para dentro, além daquilo que você já carrega ao longo da sua existência, tem aquilo que você botou ao longo da semana. Então, sim, é necessário fazer uma preparação com alimentação mais natural. Nos 3 dias antes, a gente não consome mais carne, nenhum tipo de carne, nem álcool, nem. E a gente evita também tudo que chega através dos nossos sentidos, né? Que não é só do paladar. Mas o que você se conecta? O que você fica assistindo? Que tipo de filme, que tipo de conversas, que tipo de coisa está rolando no feed? Porque tudo isso vai sendo absorvido ali pelos teus sentidos. E quanto mais coisas você absorve, maior é o trabalho de limpeza que você vai ter na medicina. Então tem uma preparação, que é você se preparar com a alimentação, com aquilo que você se conecta, e evitar o máximo de conexão possível nessa semana pré-medicina, para você estar mais em contato com você, né? Sem a intervenção aí de outras emoções, de outras pessoas, de outras energias. Muito bem.
Você quer comentar alguma coisa, Aline? Não, eu acho muito interessante essa percepção, porque assim, é exatamente isso que você falou, né, Nanda, da importância da gente se libertar um pouquinho do que não é nosso, né? Nessa preparação, não só da ayahuasca, mas no dia a dia, né? Quantas coisas a gente acaba carregando que não é nosso, que adoece a gente, que faz a gente ter um pensamento ruim, pessoas que ficam na nossa vida, a gente precisa finalizar aquele ciclo. Então, nesse momento, às vezes, numa preparação de um processo de ayahuasca, você já está sendo curado, você já está conseguindo olhar para você e percebendo, nossa, quando eu fico comigo mesmo, é diferente, é mais leve. Eu tenho problemas, continuo tendo, mas acaba sendo mais leve, né? E quanto maior é a sensibilidade das pessoas, maior é a absorção, às vezes, das energias externas, né? Sim. Então, vamos dar um exemplo aí, que eu acho bem legal da gente falar sobre isso. É, às vezes você senta para conversar com um amigo, com uma amiga, e essa pessoa descarrega em cima de você. Ela te joga um monte de questão ali que está acontecendo, fulano que morreu, ou, enfim, situações X, Y, Z aí. E ela descarrega e sai. E você fica com tudo aquilo, né, que a pessoa deixou ali para você. E você não é um terapeuta, você não é uma terapeuta, e num cotidiano, num movimento de amizade, você começa a se sentir pesado, às vezes cansado, exausto, sem energia, e não sabe por quê. Mas o quanto você permite que as pessoas descarreguem em cima de você, né? O quanto você permite que as pessoas cheguem para você e joguem tudo o que elas quiserem. A gente precisa aprender a colocar limite, né? Então, assim, sim, a gente tem os nossos amigos, tem pessoas que a gente gosta, mas saber colocar limite, né? Ou saber, no momento em que você fala, não, eu vou me dispor a essa escuta, né? Vou me dispor a acolher esse amigo que está precisando nesse momento, mas depois, o que é que você vai fazer com isso que ficou? Vai fazer um banho de ervas para dar uma limpada? Ou vai fazer botar a mãozinha na terra ali, né, para se energizar de novo? Aprender a lidar com aquilo que a gente absorve, né, no cotidiano, assim, aquilo que nos atravessa constantemente. Eu tô Muito bom. curioso com o cacau. Hum. O cacau, me Cacau. conte. Cacauzito. Olha, cacau. Existe uma moda do cacau, né, agora. Tudo quanto é lugar serve cacau, tudo Saiu quanto é até, lugar faz teve de um programa cacau. de televisão jornalístico que falou, teve um tema sobre a questão do cacau. Então, assim, tá em voga, tá, e parece que veio fortemente agora nos últimos anos. Porque a É. gente, há 10 anos atrás, eu não ouvia falar em cacau, mas nos últimos 2 anos eu comecei a ouvir, 2, 3 anos. Sim. E o cacau é uma medicina ancestral maia. E antes de eu conhecer a Maru, que foi quem me apresentou o cacau mesmo, os estudos de cacau, a Maru é uma mexicana maravilhosa, que ela estuda com Abuelo Efren, que é lá do México e que é um ancestral maia. E ele tem uma floresta de cacau, ele cuida de uma floresta de cacau, enfim. Então, antes de conhecer Maru, Abuelo Efren, é, eu achava que o cacau era uma coisinha legalzinha, gostosinha, cacau, né? O chocolatinho, É. gostosinho, amorzinho, felizinho, delicinha. Achava que era só isso. E eu senti no coração que eu precisava aprender sobre o cacau com uma pessoa que realmente tivesse um conhecimento profundo. E aí me chegou a Maru, e eu falei, quando essa mulher vier para o Brasil, eu vou fazer o estudo de cacau com ela. E eu fui fazer o estudo de cacau com ela. E eu percebi que o cacau não é esse amorzinho, fofurinha, docinho que todo mundo acha que é, porque ele é muito profundo. O cacau é uma medicina que trabalha com o nosso A gente coração. conhece o cacau enquanto chocolate. Associado a Aham, chocolate. Assim, eu nunca comi a fruta cacau, eu não sei nem que gosto tem a fruta cacau. Para mim, o cacau é delicioso. chocolate. Maravilhoso. Cacau é maravilhoso. Delicioso em todas as suas formas. Mas assim, o chocolate é um cacau profanado, digamos assim, né? O cacau, o chocolate que a gente conhece, ele tem adição de leite, tem adição de açúcar, Açúcar. gordura e tudo mais. Então é uma profanação da medicina sagrada. O cacau medicina é o fruto do cacau. Então, dentro do fruto do cacau tem as sementes do cacau. Essas sementes, elas são secas, depois elas são torradas ou fermentadas. E aí, dentro dessas castanhas, né, que tem ali,
é que tem o cacauzinho puro. Então, a medicina do cacau, ela é feita desse cacau puro. Aí, essa torra, depois dessa torra, essa semente ela é moída e é transformada na massa de cacau. Então, essa é a base da medicina de cacau. E aí, junto com essa massa de cacau, é adicionado o milho, que é o sagrado maíz, que tanto o cacau quanto o milho são sagrados no México. O cacau representa o nosso espírito e o milho representa o nosso corpo. Então, sempre os dois têm que estar juntos para que haja essa união de corpo e espírito, né? E aí é adicionada a canela para trazer os aromas da vida, a baunilha, que é também para trazer esses aromas, e é adicionado o mel, que é para adoçar a vida. Então, essa é a base dessa medicina ancestral maia. A receita tradicional é essa. Isso é feito em rituais, né? Que a gente faz rituais de cacau, rodas de cacau. Existe um engano aqui no Brasil também, onde a gente escuta muito se falar em ao invés das pessoas usarem roda de cacau, usa-se cerimônia de cacau. Cerimônia de cacau só pode ser feita por um ancestral maia. Existem duas cerimônias sagradas de cacau no México, que são a cerimônia do perdão e a cerimônia do agradecimento. São duas cerimônias que acontecem no ano e só podem ser realizadas por ancestrais maia. Então, nós que aqui a gente aprende sobre o cacau, a gente não pode usar esse nome. Então, a gente pode usar roda, círculo, toma de cacau, o que a gente quiser, mas a gente não pode usar cerimônia de cacau. Isso é uma apropriação indevida, né, desse nome. Então, já começa aí. No Brasil está cheio de folder espalhado de cerimônia de cacau. Então, não é real, isso daí não é verdade, né? É uma apropriação indevida desse nome. E numa roda de cacau, a gente ensina a preparar a medicina do cacau. A gente vai fazer a mistura de todos esses ingredientes que eu citei e a gente vai fazer um rezo, onde a gente traz ali a nossa intenção, a gente traz ali a nossa energia, todo mundo prepara junto. E a gente tem uma abertura dos portais de cada uma das direções, né? E a gente pede os atributos de cada uma das direções, para que a gente realmente receba os atributos do vento, os atributos do fogo, os atributos da água, os atributos da terra. Cada direção vai trazer para nós uma conexão específica. Então, as águas, né, trazem uma conexão com as nossas águas internas, com as nossas emoções. A terra, com o nosso corpo, ao fogo, com a nossa motivação, com o nosso espírito, e os ventos com a disponibilidade para fazer as mudanças, para deixar aí o que tem que ir, para abrir espaço para o novo. E a gente faz a consagração da medicina, e depois cada pessoa vai fazer ali a condução do trabalho de acordo com as ferramentas que tem, né? Não existe uma rigidez com relação a isso. Mas, então, por exemplo, pode-se fazer uma consagração de cacau com yoga, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Pode-se fazer uma consagração de cacau com um trabalho de cavalos, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Mas assim, Francine, dúvida, Ananda, Francine Ananda, Jaya. Você tem ali a questão da ayahuasca, que, pelo que eu entendi, ela faz uma conexão muito com o espiritual. O cacau, ele faz uma conexão muito mais com o presente, pelo que eu estou entendendo. Com o coração. O cacau é a medicina do coração. O cacau veio para trazer o amor genuíno na terra. É por isso que ele está tão aberto, né? Porque a gente está no momento de sair desse chakra, que é o nosso terceiro chakra, que vibra ainda ciúmes, raiva, entre outras coisitas mais, e a gente subir para essa vibração de quarto chakra, que é o chakra cardíaco, que é a vibração principalmente do amor. Mas não desse amorzinho romântico que a gente conhece. Não desse amorzinho que a gente conheceu nas historinhas desde que a gente é pequeno e que fala que a gente precisa encontrar uma metade ou que a gente precisa encontrar um amor que vai nos salvar, né? Seja ele um amor, enfim, uma entidade, ou seja um amor político, ou seja um amor religioso. Não, é um amor genuíno, incondicional, aonde você vai aprender a reconhecer todos os seres vivos dessa terra.
onde você vai aprender a reconhecer os teus amigos, os teus inimigos, aquelas pessoas que te agradam, aquelas que não te agradam, como partes de você mesmo. Então, o cacau, que parecia ali aquela coisinha gostosinha, legalzinha, docinha, fofurinha, não é, porque ela te traz um olhar para onde é que está o bloqueio no seu fluxo de amor. Aonde é que você distorce essa palavra amor, né? E você fala que ama, e na verdade muitas vezes você está apegado, apegada a algo, e Uhum. não ama algo, né? O amor, ele é livre, o amor é um estado em si, o amor é um transbordamento interno, é um estado interno de amor, é uma vibração, e isso se expande e chega no próximo, isso chega nos animais, chega nas plantas, chega nos seres humanos, chega em todos os lugares. Então, assim, não tem nada de fácil, nada de suave, nada de sutil, né? O que aparentemente parece um ritual mais tranquilo, não é. Enquanto a gente está ali fazendo a toma do cacau, que é gostosinho, é docinho, porque tem mel, né? Parece tudo muito suave, mas depois que passa ali o ritual, a roda, a gente começa a sentir tudo que estava bloqueado dentro de nós se desbloqueando. As emoções que estavam condensadas e cristalizadas ali de uma vida começando a vir para a superfície, tipo, ó, olha para isso, olha para aquilo, é aqui que está a sua trava, e você começa a entrar em contato com tudo isso, e às vezes dá umas surtadinhas ali, né? Mas é maravilhosa, ela vem para isso, ela vem para liberar a gente para aprender a amar de verdade, amar Aliás, eu sem tenho uma pergunta restrições. para vocês, que eu estava conversando antes com a Aline, antes de a gente começar a gravação aqui. É, talvez tenha a ver, talvez não tenha a ver. Mas assim, como a gente está fazendo, quem sabe faz ao vivo, a resposta vai vir de forma espontânea de vocês. Mas a gente estava conversando sobre a questão da intuição. É. Eu queria ouvir um pouquinho da Aline, o que que a Aline pensa sobre a questão da intuição, e eu queria ouvir um pouquinho depois do seu parecer também sobre a intuição. Eu tenho o meu parecer sobre a intuição, e depois eu falo também, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre como que a intuição, ou se você trabalha com essa questão da intuição, e como que é a percepção também da Aline, como que a Aline enxerga essa percepção. Vou começar agora da palavra aqui para a Aline. Quero entender um pouquinho, Aline. Olha só, a gente estava conversando, né, exatamente sobre intuição, né, Renato? Porque eu falei para o Renato, né? Eu sempre fui muito intuitiva, sempre senti que algo no universo me guiava para o melhor caminho para mim. E eu escolhi sempre seguir essa voz interior. Então, até o Renato me perguntou, mas a intuição para você, ela é mais racional ou ela é do coração? Como ele me deu duas opções, eu falei do coração. Mas a gente, né, a gente discutindo, chegamos à conclusão que a gente tem a mentalidade mais aberta para entender que é muito maior do que o coração. Ela é uma conexão a mais com o universo que prepara a gente para mostrar geralmente esse caminho. E a gente tem falado das medicinas, né, alternativas, talvez a pessoa ela não está num momento, não está numa coragem de ir para uma medicina, talvez eu particularmente já aconselharia. Primeiro, aprenda a escutar a intuição. Porque a intuição é o seu caminho até para dizer se é o momento para ir para uma medicina ou não, né? Então eu gosto muito dessa visão que sempre me orientou e me ajudou. Intuição, se eu puder descrever de uma maneira simples, é, a gente tem o nosso eu consciência superior, o nosso eu superior, e a gente tem o nosso eu ego. Vamos de uma maneira bem simples. O nosso eu ego é a personalidade afetada ali por diversas coisas. E o nosso eu consciência maior sabe das coisas, é aquele que sabe, é aquele eu que sabe. Então, quando a gente consegue escutar esse eu superior, essa consciência maior, Esse eu que sabe, esse eu que sabe, a gente consegue saber o caminho, que é a né? intuição. Que é a intuição. Uhum. E quando a gente fica muito perdido nesse eu ego, esse eu personalidade, esse eu tenho que ser, eu tenho que agradar, eu tenho que me encaixar, a gente não consegue escutar esse eu que sabe. Então a gente fica tentando fazer ao invés de fluir para onde a gente precisa fluir. E aí, fazendo uma ponte com tudo isso que eu trouxe, tudo isso que eu trouxe
é para que a gente possa se conectar com esse eu que sabe e sair um pouco desse eu egóico, do eu tenho o quê, né? Então, acho que essa seria uma definição. Fantástica. Na verdade, acho que foi bem complementar a que eu estava pensando. Eu tô entrando até nessa questão, porque ontem eu estava conversando com um rapaz pelo Instagram que tinha comentado e definido a intuição como ouvir o coração. E eu ainda comecei a pensar e refletir sobre. A intuição, ela é mais do que ouvir o coração, porque a gente aprende, na verdade, a sentir alguns padrões ali de relacionamento, seja no amor, seja na raiva, no ódio, seja no carinho, no afeto. A gente vai aprendendo. No razão, a gente também vai aprendendo, né, ao longo da vida. Mas a intuição, ela não está dentro desse aprender, nem no emocional e nem no racional, na minha concepção, tá, pessoal? Entra muito nessa linha, tanto quanto. Acho que é o que a Aline falou, foi muito complementar o que a Ananda comentou, e é muito que eu sigo também. Até conversando com outro amigo ontem sobre essa questão da intuição. Ah, mas a intuição não vem a todo momento. Eu acho que ela vem a todo momento. A gente não percebe ela a todo momento. A gente não dá ouvido para ela a todo momento. Esse é o problema. Ah, estávamos conversando eu e a Aline também há pouco, antes de começar o podcast, te encontrar, Ananda, que ela falou que ela ouve muito a questão da intuição dela a todo momento, é uma prática dela. E eu falei assim, eu ouço muito pouco a minha intuição, mas ela é muito certeira quando eu ouço. E é legal reconhecer de que assim, por mais que eu ouça pouco, não significa que ela não está ali. É porque eu não dou atenção devida para ela, mas que a intuição está ali, ela está ali. Então, ouvir esse eu que, que eu achei bem bacana a tua expressão, Ananda, que é assim, esse eu que conhece mais, que sabe mais, que tem esse conhecimento, que às vezes a gente não tem, acho que é bem interessante. Porque eu já passei por situações onde eu estava em um dilema e falava assim, tá, se eu perguntar pro meu coração, ele vai falar para eu ir para esse lado, porque é uma coisa que eu gosto, tal, mas se eu pensar pela razão, isso vai me dar um retorno diferente, então talvez esse outro caminho. E daí eu falava assim, tá, e a minha intuição? Cara, abria um universo que não era nem esse, nem esse. Era algo que eu não tinha visto. Então, é bacana a gente desassociar que a intuição, ela esteja na razão ou no coração, né? Ela transcende. Vou complementar aí, vou te provocar. Bora lá. Quando a gente fala escutar o coração e escutar a mente, muitas vezes, eu já escutei muito isso de cliente, de falar assim, se eu escutar meu coração, eu tô lascado. Ele vai me levar para o lugar de que eu vou me estrepar. Só que não é o coração. Esse é o ego, que a pessoa acha que é o coração. E por quê? A gente aprendeu a associar o coração ao apego. E o apego não é o amor e nem o coração. Então, eu sempre digo, a mente mente. O coração sabe das coisas, mas você já acessou o seu coração? Ou você está achando que está escutando o seu coração e está escutando o seu ego disfarçado de coração? Boa. Então, conseguir mergulhar nesse sentir profundo. Sabe aquele lugar em que você sabe que aquilo não é o melhor a ser feito? Sabe quando você fala, eu tenho vontade de fazer isso, mas não é o melhor a ser feito, mas eu quero. O eu quero é o que te lasca. O eu quero é o ego birrando, teimando e querendo ser atendido, querendo atender às próprias necessidades. Então, assim, vamos passar então para uma outra coisa também, dentro desse raciocínio. Das pessoas que você atende, que você recebe, até que ponto o ego e a vaidade atrapalham o desenvolvimento das pessoas? Porque ao longo da minha vida, uma coisa que eu tenho percebido é que a vaidade, ela não leva a nada. Total, né? É só isso que atrapalha a nossa vida. E dizer que a gente está desapegado de vaidade de ego, imagina, não tá. Eu me lembro de um fato, assim, que eu tomei consciência do quanto dava trabalho sustentar o ego, né? Uma vez, há muitos anos atrás, chegou uma aluna minha e falou assim, nossa, você que já é evoluída, né?
professora de yoga, já evoluída, você já não come mais carne, como é que é isso? Me ensina e tal, e tal. Naquele momento, o ego fala, nossa, eu já sou evoluída, né? É isso, esse lugar, ele é gostoso, que é um lugar de poder. É. Você fala, nossa, que delícia, né? Me apropriei daquele lugar, e aí passou um tempinho, numa outra situação, uma outra pessoa, eu tinha falado, porque eu fui para um lugar e tal, e a gente tomou um vinho. Falei, mas você é professora de yoga, você não pode tomar vinho, né? Aí veio o oposto, tipo, o tanto de implicação que tem em sustentar esse ego de evoluído superior, né? E aí eu falei, nossa, acho que eu não quero mais ser evoluída, né? Porque esse negócio de ser evoluído dá muito trabalho. É pesado. E aí eu comecei a sentir que a gente só precisa ser, não precisa nada. Porque quando você precisa ser evoluído, ou você precisa ser melhor que isso, ou se encaixar naquilo, você vai se lascar. Porque não tem como você fazer de conta que é alguma coisa o resto da vida. Né? Nem o sol nem a verdade não podem permanecer escondidos, não tem como. Então, essa é uma verdade. Só seja, só seja. Então, sim, essa necessidade de ser, essa necessidade de agradar, essa necessidade de parecer algo, é o que atrapalha o nosso caminho de busca por nós mesmos, né? É o que atrapalha o nosso caminho de autoconhecimento e de realização enquanto ser humano, de plenitude mesmo. Não tem como ter essa realização se a gente não se desapegar do ter que, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você como terapeuta, xamânica, cacau, tal, 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 você não se estressa muito, claro, eu não tenho paciência. Eu não sou uma pessoa paciente. Sagitariana. Sagitariana, raiz, Nascemos sabe? sem pavio. Não é nem o Isso. pavio curto, é um Ah, mas pouquinho, assim, aí sem eu sou pavio. leonino, eu também. Meu pavio Os é signos do inexistente. fogo. É aquela coisa, vai, 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 vai. É. Então, assim, lógico que essas ferramentas ajudam a trabalhar a tolerância, Sim. ajudam a trabalhar o respeito pelo ser tal, mas sim, humana, em aprendiz, assim como todo mundo. Então, assim, acho que todos estamos aqui na Terra, todos somos iguais. Já aprendeu isso, o outro já aprendeu aquilo, o outro já aprendeu aquele outro, e a gente vai trocando, né? E todos estamos nesse aprendizado, né? E até aproveitando, assim, amei o nosso bate-papo de hoje. Até aproveitando, Ananda, gostaria de pedir para você, assim, para o público que está assistindo a gente, para você deixar uma mensagem que de repente vai fazer com que a pessoa que está ouvindo vire a chave e se perceba um pouco mais, ou até mesmo se permita dar um passo adiante. Sim, vou reforçar isso que eu acabei de dizer. Só seja. Se tem uma busca, um propósito nessa existência, nessa terra, é só ser quem nós somos. E só isso já dá um trabalho para a vida ou para vidas. Só seja. Não tente ser, não tente agradar, não tente nada. Só seja. Quando você se conecta com aquilo que você tem de melhor dentro de você, você se conecta com aquilo que você pode oferecer para o mundo. Você se conecta com o seu entusiasmo, você se conecta com aquilo que você faz genuinamente, que você faz sem esforço, com aquilo que sai de você. E isso é a sua contribuição aqui nessa existência, né? Sendo você, de verdade, você inspira outras pessoas a serem elas também. Então, só por Amém. E aí. parece que as coisas fluem tudo muito mais Com facilmente também na certeza, vida, né? com certeza. Sem esforço, né? Bom, Muito bom. obrigado, Ananda, pela participação. Super agradeço. Inclusive, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho da Ananda, a gente vai deixar também aqui o arroba dela. Se quiser falar também, fica à vontade, mas a gente vai deixar aqui também anotado para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do dia a dia. E você ia falar também da sua casa, para você puder falar o teu espaço ali. Sim. Então, eu tenho uma casa junto com a minha irmã, uma casa espiritual, uma casa de terapias holísticas, onde a gente oferece todos esses trabalhos em que eu falei aqui hoje, né? Todas essas rodas, todos esses trabalhos entre as terapias holísticas, e tem bastante coisa lá. Além dos trabalhos que eu ofereço, tem outros terapeutas também que oferecem outras coisas. Chama Casa do Cedro e da Amora, é @Casa do Cedro e da Amora no Instagram, e o meu Instagram pessoal é francine.anandajaya.
Então, fica aí o convite para vocês seguirem, me acompanharem e chegarem na casa quando sentirem no coração. Muito Obrigado mais uma vez. E eu agradeço de coração, porque eu amei o bate-papo, amei participar do podcast. E volte mais vezes. Com Voltarei. certeza. Se Nas você- próximas nós aprofundamos. Até inclusive, você que está assistindo, se você quiser deixar algum comentário de algumas dessas medicinas que você tem mais interesse, num próximo episódio a gente pode gravar com a Nanda, se a Nanda quiser contribuir conosco novamente, sobre esse tema específico. Aquele que tiver uma maior votação, maior interesse, a gente pode sim se aprofundar um pouco mais. Sim. Perfeito, Aline. E o nosso podcast está acontecendo por causa dos nossos patrocinadores. E um dos patrocinadores é a Fernanda Moura, que ela é arquiteta. Então, construir uma casa é muito mais do que um projeto. É criar um lar que reflete quem você é. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Porque cada escolha, cada traço é pensado para transformar sonhos em arquitetura e arquitetura em vida. Então, assim, é importante refletir que, assim, o teu espaço onde você mora reflete um pouco de você e faz parte de você. Então, se você está pensando em contratar uma arquiteta, entre em contato com a Fernanda Moura, a gente está deixando aqui o arroba dela também, e conheça um pouquinho do portfólio dela, que tem uns trabalhos bem bacanas ali. Fica feito o convite. Gratidão a você por ter acompanhado a gente nesse episódio. Gratidão, Renato, pela companhia na apresentação do podcast. Gratidão imensa, Nanda, pela participação conosco e pela contribuição. Tenho certeza que fez a diferença na vida de muitas pessoas. Mas antes de acabar e terminar e concluir, eu vou pedir ainda para a Aline falar sobre as mentorias que tá rolando por aí. Inclusive, tem workshops que vão entrar ali a partir do ano de 2026. Então, para você que está assistindo, fique ligado, porque sempre vai ter algumas novidades. Aline, fale das mentorias. Se você que de repente está assistindo gostou da minha abordagem junto com o Renato, nesse olhar mais para o desenvolvimento humano, nós temos projetos de mentorias online e em grupos também. Então, caso seja do seu interesse, entre em contato com as nossas redes sociais ou com algum contato que a gente vai deixar aqui para você juntamente com esse vídeo. Você vai ser muito bem-vindo no nosso processo de acompanhamento. Mais uma vez, muito obrigado. Fique ligados e aproveite para poder se inscrever aqui no nosso canal, porque assim, sempre vai ter novidade. Nossos lançamentos serão todas as quartas-feiras. Mais uma vez, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada, até a próxima.